Imagina que estamos em 1995. Compraste um computador novo, chegas a casa todo entusiasmado e decides ligar uma impressora. Parece algo simples, certo? Mas rapidamente vais perceber que não é bem assim. Atrás do computador há uma autêntica parede de portas diferentes. Uma para o rato, outra para o teclado, outra para a impressora e outra para o router. E se te esqueces de comprar o cabo certo, não havia muito o que fazer. Hoje custa acreditar, mas durante muitos anos ligar um simples acessório a um computador podia ser uma verdadeira dor de cabeça. E foi precisamente desse caos que nasceu uma das invenções mais importantes da história da tecnologia, o USB. Um pequeno conector que acabou por mudar a forma como ligamos praticamente tudo. Mas para percebermos como isto aconteceu, temos que voltar aos anos 90. Mas antes de voltarmos atrás no tempo, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o canal. Agora, vamos voltar à história. Os computadores daquela época eram muito diferentes do que conhecemos hoje. Na parte de trás havia conectores de todas as formas e tamanhos. As impressoras usavam uma porta enorme chamada paralela. Os ratos e teclados tinham quase sempre uma ligação PS2. Alguns discos externos recorriam a SCSI, uma interface rápida para a época, mas cara e pouco intuitiva. Se quisesses ligar um joystick, existia ainda outra porta completamente diferente. O problema não era apenas a quantidade de cabos, era o facto de cada fabricante fazer as coisas à sua maneira. Muitas vezes era necessário instalar drivers a partir de disquetes ou CDs antes do computador reconhecer o equipamento. Em alguns casos, até era preciso desligar o computador totalmente para conectar um novo dispositivo. Se tivesses azar, bastava escolher a porta errada para passar a próxima hora a tentar perceber porque é que nada funcionava. Era um sistema complicado, confuso e pouco preparado para o mundo onde os computadores começavam finalmente a chegar à casa das pessoas. A indústria precisava de uma solução. E depressa percebeu que se cada empresa continuasse a seguir o seu próprio caminho, o problema só iria piorar. E foi neste contexto que, em 1994, algumas das maiores empresas de tecnologia decidiram fazer algo pouco habitual. Em vez de continuarem a competir, sentaram-se à mesma mesa para tentar resolver o problema. E estamos a falar de empresas como a Intel, Microsoft, IBM, Compaq e NEC. Tinham interesses diferentes, mas havia uma coisa que todos concordavam. A forma como os computadores comunicavam com os seus periféricos estava completamente ultrapassada. Sempre que surgia um novo dispositivo, surgia também um novo cabo, um conector, um novo conjunto de drivers. A tecnologia evoluía rapidamente, mas a experiência do utilizador tornava-se cada vez mais complicada. Se aquele ritmo continuasse, os computadores acabariam por ser máquinas tão difíceis de utilizar que afetariam muitas pessoas. A solução que imaginaram parecia surpreendentemente simples. Se existisse um único cabo capaz de servir praticamente tudo, que permitisse ligar um teclado, um rato, uma impressora ou qualquer outro acessório que viesse a ser inventado no futuro. Um padrão universal, aberto a todos os fabricantes, suficientemente flexível para acompanhar a evolução da tecnologia. Durante muitos anos, foi assim que nasceu o Universal Serial Bus, ou simplesmente USB. Hoje o nome parece banal, mas na altura a ideia era tudo menos isso. Convencer empresas concorrentes a abandonar as suas próprias tecnologias e soluções para adotar um novo padrão comum era um enorme desafio. Cada fabricante tinha investido tempo e dinheiro nas suas tecnologias e poucos estavam dispostos a abdicar dessa vantagem. Criar o USB foi na verdade a parte mais fácil. O verdadeiro desafio seria convencer o mercado que valia a pena mudar. E durante algum tempo parecia que isso nunca ia acontecer. Quando a primeira versão do USB chegou aos computadores em 1996, a maior parte das pessoas praticamente não reparou na sua existência. O teclado continuava a usar a ligação PS2, as impressoras continuavam a utilizar a porta paralela e muitos outros dispositivos mantinham os seus próprios conectores. O USB era uma novidade, mas faltava-lhe aquilo que qualquer nova tecnologia precisava para sobreviver: utilizadores. Rapidamente surgiu um problema difícil de resolver. Os fabricantes dos acessórios não tinham interesse em produzir dispositivos USB, porque quase ninguém naquela altura possuía computadores equipados com essa entrada. Ao mesmo tempo, os fabricantes de computadores não viam grande vantagem em apostar numa porta que praticamente não existia um acessório. Tornou-se assim um ciclo vicioso. Sem dispositivos, ninguém queria comprar computadores com USB. Sem computadores com USB, ninguém fabricava dispositivos. Parecia que o projeto estava condenado a tornar-se apenas mais uma boa ideia que nunca saiu verdadeiramente do papel. Mas foi então que a empresa decidiu fazer algo que muitos consideraram um enorme erro. Em 1998, a Apple apresentou um computador chamado iMac G3. À primeira vista, o que mais chamava a atenção era o design. Era colorido, transparente e era completamente diferente dos computadores cinzentos que dominavam o mercado. No entanto, a verdadeira revolução não estava à frente do computador, mas estava escondida na parte de trás. Quando os utilizadores olharam para as ligações disponíveis, perceberam imediatamente que faltava ali qualquer coisa. Ou melhor,
faltava quase tudo. Tinham desaparecido as portas de série, a porta paralela e até a porta PS2 utilizada pelo rato e o teclado. Em vez disso, existia apenas uma porta USB. A decisão gerou uma enorme polémica. E muitos dos especialistas acusaram a Apple de obrigar os consumidores a comprar novos acessórios. Outros garantiram que eliminar portas tão populares era uma decisão irresponsável. Parecia um risco demasiado grande para uma empresa que, naquela altura, nem sequer atravessava a melhor fase da sua história. Mas Steve Jobs via o problema de outra forma. Se acreditava que o USB era o futuro, então alguém tinha que dar o primeiro passo. Esperar que toda a indústria mudasse ao mesmo tempo significava que ninguém mudava. E é exatamente isso que aconteceu. À medida que o iMac começou a vender milhões de unidades, os fabricantes perceberam que já não podiam ignorar o USB. Se queriam vender impressoras, teclados, ratos aos utilizadores da Apple, tinham que fabricar versões compatíveis com esta nova porta. Pouco a pouco começaram a aparecer mais acessórios USB nas lojas. E quanto mais dispositivos existiam, mais sentido fazia incluir a porta USB nos novos computadores. O que parecia um ciclo vicioso transformou-se exatamente no contrário. O crescimento de um lado alimentava o crescimento do outro. Foi nesse momento que o USB deixou de ser apenas uma ideia interessante e passou a tornar-se o novo padrão da indústria. Nos anos seguintes, a sua presença tornou-se praticamente inevitável. Primeiro, chegaram as impressoras, os scanners e as câmaras digitais. Depois, apareceram pens USB, um pequeno objeto que para muita gente foi o primeiro contacto diário com esta tecnologia. Até então, transportar ficheiros significava recorrer a disquetes ou gravar em CDs. Eram soluções lentas, pouco práticas e limitadas. A pen USB veio mudar completamente essa experiência. Bastava ligá-la ao computador, esperar alguns segundos e copiar os ficheiros. Não era necessário instalar programas nem seguir procedimentos complicados. Simplesmente funcionava. E talvez tenha sido precisamente essa simplicidade o maior segredo do sucesso do USB. Enquanto outras tecnologias impressionavam pelas especificações técnicas, o USB conquistou as pessoas porque eliminava problemas. Não era preciso passar o cabo certo, nem se preocuparem com configurações complexas. Bastava ligar. Ao longo dos anos, o USB continuou a evoluir. Tornou-se mais rápido, mais pequeno e mais versátil. Deixou de servir apenas para transferir ficheiros e passou também a transmitir energia. Hoje, um único cabo C consegue carregar um computador portátil, ligar um monitor de alta resolução, transmitir áudio, vídeo, internet e copiar ficheiros a velocidades que na altura seriam inimagináveis. O mais curioso é que apesar de toda esta evolução, a ideia continua exatamente a mesma que aqueles engenheiros imaginaram em meados dos anos 90. Tornar a tecnologia mais simples. E talvez seja precisamente por isto que o USB se tornou uma das invenções mais importantes da história da informática. Não porque tenha sido a tecnologia mais revolucionária ou a mais sofisticada, mas porque conquistou algo que poucos conseguem: desaparecer. Tornou-se tão comum, tão intuitivo e tão integrado no nosso dia-a-dia que deixámos completamente de pensar nele. E no fundo, esse talvez seja o maior elogio que se possa fazer a uma tecnologia. Quando funciona tão bem que deixamos de reparar que ela existe. Se gostaste de viagens pela história, subscreve aqui o canal, porque há muitas outras histórias como estas para te contar.